João Paulo Rodrigues, do MST. Bem-vindo. Bom dia, melhor. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Dri. Alegria voltar aqui. Fazia dia que eu não estava. Faz tempo, né? Faz tempo, viu? Você está na roça ou você está em São Paulo? Não, estou em São Paulo. Estou em São Paulo. Tivemos um encontro grande de cooperativismo ontem aqui na capital e eu fiquei acompanhando essa atividade. E devo viajar aí o final de semana nas agendas do Sul, com o presidente Lula, que deve se confirmar aí da Porto Alegre, Curitiba e depois a Floripa. Vai lá na Toca da Onça. Na Toca da Onça. Cutucar o velho da van com a vara curta. Ô, João Paulo, tudo bem. O Lula lacrou. Eu vou começar por aí. No Jornal Nacional, dando uma aula do que era MST, né? Aí veio muita gente, não, mas o MST já invadiu sim, teve lá aquela história da Cutrale, teve não sei o quê. Eu queria que você falasse sobre essa fala do Lula e contasse a gente, nosso público conhece muita gente, mas até bom para dar argumentos, né? O que é o MST hoje, né? Porque o Lula falou lá, é o maior produtor de arroz do Brasil, e tem não, Brasil não, América Latina, né? E aí tem outras coisas que o MST produz, e evidentemente que o MST continua também ocupando, porque ocupar é a parte necessária para construir um pouco de justiça social nesse país, né, João Paulo? Olha, primeiro, cumprimentar cada um que está nos acompanhando aqui por essa entrevista, uma audiência muito boa, fórum, e ótima pergunta, Rovaidri. Eu acho que o nosso movimento, a esquerda como um todo, anda num momento muito bom de relação com a sociedade. E as pessoas tendem a acompanhar no detalhe o que cada organização está fazendo para justamente garantir o seu apoio. E o MST é uma dessas organizações da esquerda brasileira que está de bem com a sociedade brasileira. Está de bem por N questões, mas ao mesmo tempo porque nós estamos há 38 anos fazendo lutas políticas no Brasil, e ao longo desses 38 anos, nós estamos prestando conta do que foi a luta pela terra. Uma luta muito difícil, que ela, no seu primeiro momento, foi invisibilizada. No seu segundo momento, uma mobilização feita no país inteiro, que foi as marchas pelo Brasil todo, Fomos a Brasília, 97, e depois as conquistas que tivemos, tanto no governo Fernando Henrique Cardoso, como no governo Lula, de assentar pelo menos 1 milhão de famílias, e parte dessas famílias são base ligado ao MST. Então, nós temos muita alegria de ver o presidente Lula com muito orgulho e com muita tranquilidade dizer o seguinte: nós temos um movimento que está aí hoje, que ele está prestando conta do que foi as difíceis batalhas da luta pela terra da década de 90. E por isso, ele até errou na informação, porque o MST não é o maior produtor de arroz do Brasil, é o maior produtor de arroz da América Latina. Ou seja, é mais do que isso. E isso foi fruto de muito trabalho, de muita dedicação dos camponeses no último período. E essa mensagem do presidente Lula, ao mesmo tempo, ela foi muito boa, porque coloca o MST em evidência, em prestação de conta, mas você percebeu que depois disso, todo o debate, toda entrevista que o Lula vai ao Haddad, a pergunta que se faz é: o que vocês vão com o MST? Nós ficamos mais importantes nos editorial deles do que Cuba, do que Venezuela, do que a Coreia do Norte, do que a região do mundo árabe. Então, o MST virou a dúvida do que nós vamos ser no próximo período, além de produtor de arroz orgânico. Muito. E o que vocês vão ser, além do que esperar do MST se o Lula ganhar, que esperamos, né? Olha, Adri, é muito difícil saber como é que vai ser o governo Lula, né? Acho que nem o Lula sabe como é que vai ser. Então, eu brinco por aí que não haverá tédio. Vai ser um governo bastante divertido. Divertido porque vai ser um governo com maior dificuldade econômica do que foram passado. E nós vamos ter um Lula muito mais animado em fazer coisas com menos tempo. E eu acho que não haverá muito espaço, porque nós chamávamos no passado de conciliação de classe. Eu desconfio que a direita clássica
ela vai manter um grupo de oposição muito mais forte do que houve no passado. E essa oposição de direita conservadora, que tem apoio do agro, apoio de setores econômicos, vai nos dar muito trabalho. Então, eu acho que o MST vai ter que continuar lutando pela terra e pela reforma agrária e, ao mesmo tempo, ajudando a construir uma base de sustentação do governo Lula nas ruas. Uma base de sustentação política e popular para que nós não permitimos que temos retrocesso e nós acabamos de tomar um golpe na Cacunda, né? Mesmo que for um golpe parlamentar, eles podem brincar de querer inviabilizar o governo Lula por tudo que representa a direita brasileira. Agora, o MST continuará sendo o mesmo, um movimento de luta popular por reforma agrária. Vai. Muito bem. Ô, João Paulo, como é que você está vendo a campanha do Lula? Tem muita gente falando, não, a campanha está de salto alto, o pessoal não está indo para a rua, não está disputando voto do indeciso, precisa ir mais para cima. A gente ouve isso muito, né? Precisa enfrentar mais o bolsonarismo. Qual que é a tua avaliação? Qual a avaliação do MST? Olha, vamos por parte. Eu acho que tem pelo menos umas 8 campanhas diferentes do Lula. O problema é que a gente faz uma avaliação aqui do Centro-Sul e olha a Avenida Paulista como se fosse a referência. Eu tenho rodado o país e é assim, ó, o Centro-Oeste é uma situação muito difícil para nós. Nós não temos candidaturas de governadores, de senador, que faça campanha de rua, que o povo vá para a rua. Ao mesmo tempo, nós temos campanha no Nordeste, pega o caso da Bahia, o caso da Paraíba, mesmo o Rio Grande do Norte, o Ceará, que tem um volume de campanha na rua muito grande, com muito militante. Piauí, Maranhão. Próprio Piauí, o Maranhão. Aí você vai para o Centro-Sul, aí muda muito. A campanha de Minas, por exemplo, você não tem nenhuma candidatura proporcional de pessoas ligadas ao nosso time da esquerda, do PT. Imagina, tá o Calil, tá o senador que não é da nossa turma. Então, por mais que você tenha um vice, é muito difícil você ir para a rua fazer campanha com o Calil com as bandeiras nossas. Então, diferencia muito. E, de modo geral, a campanha do Rio de Janeiro também está boa, apesar da esquerda não estar tão redonda. Você tem a campanha da Zona Sul, que é muito mais próxima ao Molon. Você tem a campanha do Siciliano, que é uma campanha popular, mas é uma campanha que não necessariamente leva a cor do vermelho, é uma cor azul, inclusive. Você vê a campanha do Siciliano. E você tem uma campanha no centro-sul do país, que, na minha opinião, no Rio Grande do Sul, é uma campanha de rua. O povo está indo para a briga para defender o Edgar e para defender o voto do Lula e o Olívio Dutra. Então, eu acho que é muito precipitado a fala que não tem uma campanha de disputa. A figura do Lula é uma referência hoje para fazer a campanha, ele próprio. Ele vai direto no coração e nas almas das pessoas. E o que me preocupa, e deixei por último fazer o comentário, é a situação de São Paulo. Porque São Paulo é uma situação assim que nós estamos à frente, uma campanha que está bem, mas, ao mesmo tempo, nós confiamos numa aliança muito ampla, que ainda não conseguimos transformar em popular, com a entrada do Márcio França, com a entrada da Marina Silva e com a entrada do Alckmin. É uma campanha de figurões, entendeu? É muito difícil você levar essas figuras na periferia, ou em qualquer canto, ou em bandeiraço, porque eles são muito grandes. Então, eu conseguir uma agenda com o Alckmin ou com o França não é um negócio tão simples, e assim por diante. E o Haddad também é um figurão grande, ou seja, não é um cara... O cara já está lá na frente. Então, essa é uma campanha que talvez ela tenha sido mais detalhada em agendas mais escolhidas, com mais carinho. Não é uma campanha assim de mutirões, de rua e assim por diante. Agora, o Haddad tem comprovado que a estratégia dele de campanha tem dado certo, porque ele está na frente, ele tem conseguido trazer uma coesão muito grande, e eu acho que nós corremos o risco, olha a loucura que eu vou falar aqui, viu, Dri, de nós ganhar as 2 candidaturas no primeiro turno, São Paulo e a nível nacional. Ontem eu fiquei sabendo que o Haddad bateu num track em 39% dos votos totais. Por uma conta simples, os dois lados se dividiu muito. A campanha do Rodrigo e a campanha do Tarcísio está muito dividida. E quanto mais ela se equipara, é mais a chance do Haddad ganhar no primeiro turno.
Vai, tem Então, eu estou muito achando que nós podemos ganhar no primeiro turno, viu? Se eles bobearem aqui, e nós podemos ter uma campanha de primeiro turno aqui em São Paulo. Por quê? Porque é onda. Essas ondas, quando aparecem, eu estou com uma informação ainda não confirmada, que a Datafolha desse final de semana pode dar boa. Está todo mundo na especulação que as pesquisas do Lula vai dar melhor do que apareceu até agora. Se confirmar, é claro que ainda falta 20 dias para a eleição, mas nós podemos ganhar no primeiro turno, sim. As condições políticas estão dadas nessa direção. O João, João Paulo, eu fiz um estudo aqui, junto com o pessoal do Datafolha, que eu vou apresentar agora no Fala Rovai, depois do nosso papo. Se você quiser continuar assistindo, eu vou falar disso, inclusive. Eu peguei o Datafolha do primeiro turno de 2018, né? Então, peguei as últimas pesquisas do Datafolha agora de 2022, e o que aconteceu lá no primeiro turno, em 2018, foi um afunilamento do voto útil todo indo para Bolsonaro e Haddad. Eles dois cresceram na reta final. E aí, a minha hipótese, eu já venho falando dela há muito tempo, é que a eleição pode se definir no primeiro turno, sim, no Brasil, por falta de votos na chamada terceira via. Porque ela pode encolher, como aconteceu em 18, com Alckmin terminando a eleição com 4% e alguma coisa, Marina com 1% e alguma coisa. O que sobrou foi o Ciro, que roubou o voto do Haddad naquela e levou para o segundo turno. Senão o Bolsonaro ganhava no primeiro. Só que dessa vez o Ciro está desidratando, né, Dri? Você deve ter superchats para ler, eu estou aqui falando para caramba. Não, imagina. É que quando eu encontro o João Paulo, tenho vontade de tomar uma cervejinha, bater um papo, tal, eu vou animando. Imagina. Não sei se ele quer comentar. Senão eu concordo muito com essa sua preocupação e com o seu sentido da pesquisa. Pelo que nós temos acompanhado nos track internos da campanha, ou mesmo nas informações dos estados, você pega, por exemplo, Bahia, o fenômeno do Jerônimo. Cara, o cara está na frente. Pega, no caso do Ceará, o fenômeno do Lula junto com o candidato Eumano. Já está em segundo, vai para o primeiro turno, disputar primeiro turno em primeiro lugar. Todas as tendências têm colocado isso. Então, você tem um fenômeno de subida. Claro que nos preocupa São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. É onde que eu acho que decide a nossa vida. Eu estou muito preocupado com a situação de Minas, porque se nós não se cuidar, o Calil começa a puxar o Lula para baixo e não para cima, porque não avançou até agora. A campanha do Calil precisa fazer um ajuste muito rápido. E a unificação da campanha do Freixo no Rio de Janeiro. O Freixo tem condições reais de nós ganhar as eleições, se nós afinar a esquerda. E São Paulo é o tom, né? Por isso que eu estou muito confiante. Eu queria uma campanha mais de rua em São Paulo, mas está dando certo o jeito que tem sido feito, porque os números demonstram isso, do ponto de vista da pesquisa. Então, não é muito a minha torcida, é o que a vida real tem demonstrado. Então, Dri, eu acho que o central é nós monitorar São Paulo, Rio e Minas Gerais nessa reta final. Agora, as pessoas estão com medo das ruas, né? Assim, tem muita gente aqui que nos conta aqui no chat que não está colocando adesivo pela primeira vez, que não tem colocado bandeira. Como que você está sentindo essa violência política nesse momento também, incentivada pelo Bolsonaro? Olha, eu acho que... Como é que eu poderia me dizer aqui? Eu acho que tem um pouco de exploração desse assunto. Interessa mais ao bolsonarismo, esse tema de ser uma frente violenta. Eles precisam dessa manchete, por isso não é pouca coisa o ataque feito pelo Douglas, o deputado estadual aqui, ou vereador, contra Douglas Garcia, né? Douglas. E esses ataques que têm acontecido aqui e acolá. Eu acho que nós temos que ter cuidado de não deixar politizar esse assunto e transformar em um problema para nós coletivamente. Eu prefiro tratar eles como casos isolados. Ou seja, nós tivemos 3 casos isolados de assassinato, que é grave, mas não é uma orientação geral da campanha do Bolsonaro. Eu não posso achar que é isso. E segundo, eu tenho um problema razoável para lidar, que é as redes sociais vindo para cima o tempo todo.
Por quê? Porque se nós achar que tem uma violência profunda na campanha, o nosso lado se recua muito. Vou te dar um exemplo. Com a morte daquele Foz do Iguaçu, nós tivemos uma diminuição de pessoas utilizando as bandeiras e fazendo festa de aniversário, como vinha antes. Se nós tivermos uma crescente disso, para nós é pior. Então, por isso que eu quero, primeiro, nós denunciar as violências. Segundo, nós não politizar e achar que é uma regra geral. E terceiro, nós vir para a campanha tratar o assunto da fome e da miséria e tratar uma perspectiva da defesa da democracia. E que problema de violência tem que ser tratado pela polícia. E acho que esse é o cuidado que nós deveríamos ter. Ô João, deixa eu perguntar uma coisa. Em relação ao episódio da dona Ilza, né, senhora de Itapevi, que foi violentada por um bolsonarista, né, porque disse que votava no Lula. Vocês rapidamente procuraram, encontraram a dona Ilza, ofertaram a ela mantimentos por 6 meses, enfim. Uma atitude que o MST, aliás, tem tomado, não é só com a dona Ilza, eu sou testemunha, acompanho a ação do MST, acompanhei na pandemia, né, foram toneladas de alimentos distribuídos para quem tinha fome. Aí eu te faço uma outra pergunta. Você acha que o Lula deve visitar a dona Ilza? Ela falou que queria conversar com ele, queria ter um abraço dele. Como é que você vê isso? Ou você acha que pode parecer oportunismo? Vocês mesmos tomaram muito cuidado, né, João Paulo? Vocês não divulgaram vídeo, nada. Rovai, olha, primeiro dizer que essa região de Itapeva é uma região que tem um bolsonarismo raiz, viu? Eles é difícil de lidar, eles são bastante lá, provoca muito o nosso povo. É uma região, inclusive, que é o Vale do Ribeira, aquela transição, aonde que o bolsonarismo tem força, né? Que é a região dele, inclusive, ali para frente, ali, chegando no litoral, Registro, aquele campo. Então, eles têm uma base significativa lá. Segundo, esse bairro de Itapeva, o MST já tem um trabalho com as organizações de doação de alimentos. São 2 bairros muito pobres, inclusive. Inclusive, o MST tem tido trabalho já faz um tempo nessa região. Nós temos os melhores assentamentos de cooperativa de São Paulo, estão em Itapeva. Olha que boa coincidência. Nós temos 700 famílias assentadas, agroindústria, produzindo arroz orgânico, feijão orgânico, trigo. As escolas nossas lá, uma belezura. Então, e para nossa grata surpresa, lá em Itapeva também, tem um padre, um bispo de esquerda, progressista, que tem tido um trabalho maravilhoso nas comunidades, e tem, inclusive, um juiz federal que foi visitar o Lula, que é de lá também. Então, ou seja, Itapeva tem um clima político muito bom. Então, foi um azar muito grande desse bolsonarista em provocar e querer criar um constrangimento com a Ilza justamente Itapeva, aonde que as forças vivas da esquerda estão toda lá dentro. Então, o primeiro assunto é isso. O MST vai fazer doação em grande quantidade para toda aquela comunidade, não somente para a dona Ilza ao longo dos próximos dias. É um compromisso nosso com ela e com toda a turma que tem em volta. E eu acho que nós deveríamos deixar a dona Ilza cuidar da família dela e se alimentar. Eu não sou desses partidários de ter que ir lá tirar foto com ela, filmar e constranger, assim por diante. Nós convidamos ela para vir no encontro das cooperativas, para dar um depoimento aqui. Ela estava com um problema de agenda. E eu acho que se tiver uma oportunidade do Lula encontrar com ela, mas não deve ser uma coisa forçada agora. Quem gosta de fazer isso é o bolsonarismo. Nós temos que ter cuidado disso. O MST doou aproximadamente 7 mil toneladas de alimento e você não vai ver nenhum vídeo do MST fazendo depoimento individual com nenhuma das pessoas beneficiadas. Você não vai ver o Stédio, você não vai ver o Bajo, a Kelly, indo lá entregando uma abóbora e pedindo voto para a pessoa, ou pedindo a opinião dela. Nós, no país inteiro, fizemos imagem coletiva, mas não fizemos nenhum tipo de ação individual para não expor e, ao mesmo tempo, a sociedade não vê esse tipo de política como um tipo de política assistencialista individual. O problema nosso é coletivo. Por isso, eu não forçaria o encontro do Lula com ela nos próximos dias, deixa passar um pouco essa fase, e ela está sendo muito bem cuidada pela sociedade, pelo campo progressista. Muito bem. Que acolheu, né? Muito bem. Não sei se tem superchat, que eu queria
também depois dar um tempo para o João Paulo falar de duas coisas. De como as pessoas podem comprar produtos do MST e ele falar das candidaturas que o MST está lançando nessa eleição. Mas vamos aos superchats. Olha só, Sirene Oliveira diz, no Rio, Freixo não leva, quem manda aqui é a milícia e para senador a esquerda se dividiu, vai dar Romário, o quadro é trágico. Obrigada pelo superchat, Sirene. Histórias para sonhar diz, ontem conheci Marina, amanhã Haddad aqui em Ribeirão, grande comício, brilha a esperança. E tem aqui também o Luiz Gonzaga dizendo que eu voto na Marina do MST 13713, a luta é para valer aqui no Rio de Janeiro. E tem aqui o Décio Amadil pedindo recorte da fala do pastor, vai ter recorte da fala do pastor e recorte da fala do João também. E Rita Casaro, bem-vinda Rita, aqui à comunidade, chegando aqui como nova membra da TV Fórum. A Sil Show manda aqui um super sticker. E é isso, Rovai. É isso, João Paulo, fale então aí de como é que as pessoas podem comprar os produtos do MST e fale de quem vocês estão colocando aí na roda para disputar essas eleições em nome do MST, com apoio do MST. Olha, nós estamos, a semana que vem, Rovai, nós vamos inaugurar a nossa loja de número 22 do Armazém do Campo pelo Brasil afora. Essa semana inauguramos no Distrito Federal, lá no Brasília, e a semana que vem vai ser em Porto Seguro. Então, ou seja, tem Armazém do Campo já no país inteiro. Essas lojas... No Rio, no centro, em São Paulo. Em São Paulo, todo lugar você tem. Eu acho que o principal para quem não está nessas capitais onde o Armazém do Campo está funcionando é a compra por internet. Então, lá no Armazém do Campo, vocês podem entrar na página do Armazém para o Instagram e ela, naturalmente, vai te orientar para o local onde você tem o alimento mais perto que pode ser enviado para sua casa por internet, arroz, produtos, boné, etc. Então, funciona bem as lojinhas online nossas e você compra e leva o nosso produto. Vai ser e já dá para encomendar cesta de Natal? Vocês já estão vendendo? Já temos cesta de Natal sendo construída. Claro que tudo isso nós vamos levar mais organizadamente depois das eleições, mas já está sendo feita e acho que pode ser uma expectativa muito boa. Eu acabei de receber aqui no Armazém do Campo São Paulo, até peço desculpa que cheguei um pouquinho atrasado, Leandro, que é esse jornalista da Jovem Pan, comentarista político, que fez aquela briga para defender que o MST é o maior produtor de arroz orgânico. E ele foi lá nos visitar para conhecer o armazém e quero anunciar aqui que mandamos uma cesta de produto da Reforma Agrária para a Jovem Pan. Eles não sabem o que é isso, então já estou te avisando aqui em primeira mão, viu? Eles são primeiros a saber. Mandamos lá pelo menos 25 itens de produtos industrializados, porque pode ser que eles não tenham freezer para guardar queijos, laticínios e os hortifruti, mas os industrializados para eles deixar lá, viu, Jovem Pan? Então, o Leandro vai levar para vocês. Não precisa nunca mais duvidar que o MST é o maior produtor de arroz orgânico. Temos o segundo maior laticínio da região Centro-Sul e temos frigorífico também já funcionando em andamento para produção de carne e tudo mais que vocês imaginam, viu? Claro que vocês não precisam saber de tudo, mas da próxima vez vocês consultam antes como é que está a venda dos alimentos orgânicos por aí, nos nossos lojas e armazém no país inteiro. Então tá bem bacana, viu? Tem cachaça do MST também, viu? Aí, vamos de cachaça nós já temos, 1 e 2 vinhos, que tá uma belezura, viu? Então vocês fiquem à vontade para ter acesso aí aos nossos produtos do próximo período. Bom, a segunda questão é sobre os nossos candidatos. Nós estamos com as candidaturas, estou procurando aqui, inclusive, a lista de nomes para mandar para vocês, uma lista de candidaturas bem bacana, no país inteiro, candidatos que são do MST, dos acampamentos do MST, candidatos que são apoiados pelo MST. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos fazendo café da manhã com os candidatos. Hoje nos visitou a Luísa Erundina, que é uma candidata histórica, que nós sempre votamos nela, apoiamos. Mas tem vários, tem o Orlando Silva, tem a Camila, a Karina Vitral, tem as candidaturas do PT, enfim, tem todo tipo de partido e candidatura que tem compromisso com a reforma agrária. E tem os candidatos que é origem do MST. Nós vamos ter candidatura própria no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Marina. No Rio Grande do Sul é a Adãozinho, o candidato a governador tem uma origem do MST também.
Nós vamos ter candidaturas a Marina, no Rio de Janeiro, estadual. Na Bahia, nós temos Valmir Assunção, federal, e a Lucinha para estadual. Nós vamos ter a candidatura na Bahia, na Bahia não, no Pernambuco, da Rosa Amorim, estadual, uma jovem que tem feito trabalho muito bacana. Depois nós vamos ter a candidatura no É filha do Amorim? É filha do Amorim? Filha do Amorim. Depois nós vamos ter a candidatura no Ceará, do Messias, a estadual, uma candidatura jovem também, muito boa. Aí nós vamos ter a candidatura da nossa primeira drag queen do DF, a Ruth Venceremos. Ruth Venceremos. Temos a candidatura do Valdir Misnerovics, lá no Goiás, a federal. Temos uma candidatura da Vânia, uma professora MST, a federal no Maranhão, do Antônio Marcos, a estadual no Tocantins, do Job, acho que é assim que é a pronúncia, a estadual no Roraima, e do Lebrão, a estadual lá no Rondônia. Essas são as candidaturas que nós vamos ter no país inteiro, estou muito animado. Possivelmente temos o João Daniel no Sergipe, a federal, e o Marcon, a federal, também no Rio Grande do Sul. Então, são candidaturas diversas para todo mundo poder escolher e votar no candidato do MST no seu estado. João, sempre um prazer te ter aqui conosco, é muito bom aí, vamos se encontrar pessoalmente em breve aí, para poder bater um papo, colocar a conversa em dia. Se tiver algum destaque final, fica à vontade. Olha, primeiro dizer da alegria de sempre estar aqui com vocês. Eu acho que nós estamos numa semana decisiva de fazer campanha, de fazer luta. Quero mandar um abraço muito grande para todas as cooperativas que tiveram ontem no Encontro Cooperativismo com Lula. Mais de 530 cooperativas, foi o maior encontro de cooperativismo e economia solidária que nós fizemos já do nosso time. Então, demonstrando força e organização com Lula. Então, deixo um abraço a esse pessoal querido, animado, que veio ontem aqui. E, por fim, dizer que nós vamos, amanhã, ter o Sextou com Lula no país inteiro, que cada um possa se somar. E quero convidar vocês para a gente fazer um programa ao vivo, direto do Armazém do Campo, e nós podemos fazer uma campanha de sorteios dos nossos produtos para quem seguir e dar Pix para a revista Fórum. Combinado, vamos fazer. Direto, na hora que você topar, viu, Dri? Vocês viram no Armazém do Campo, nós vamos para o estúdio lá e enviamos direto para você, ou um boné sem terra ou um arroz orgânico. Fechado? Fechou, malandro. Já resolver isso aí, já vou combinar aí contigo e com o Igor. Muito legal. Fechado. Grande Obrigada, João Paulo, um abração, um beijo no coração.